todos. O amor. Na nossa evolução, na nossa caminhada, não temos outro objetivo a não ser desenvolvermos e nos esclarecermos acerca desse sentimento, o amor. E a reencarnação é aquilo que capacita a que nós o experimentemos em diferentes posições, em diferentes condições, a fim de que em todos os níveis nós possamos amar e perceber desta forma um amor mais universal, um amor mais abrangente, destituído de condição de gênero e parentesco. Estagiando na forma humana e prosseguindo em nossa caminhada, vamos exercitar a convivência com as pessoas ao longo de todas as épocas, experimentando em diversas culturas, sob diversas leis, a consequência da expressão amorosa de cada povo, de cada inter-relação. E nos deparamos com condições sociais muito específicas que norteiam a nossa sociedade. Temos o casamento como uma opção de formar uma família. Temos o celibato como uma posição particularíssima de se alcançar o amor por outros meios. E existe o questionamento da poligamia na expressão dessas relações amorosas. Preocupados com isso, à sua época, Kardec questiona a espiritualidade maior, a fim de que possa extrair daí os ensinamentos necessários para embasar a filosofia espírita nascente. E em 1857, o Livro dos Espíritos nos ensina sobre casamento, celibato e poligamia. Acerca do casamento, os Espíritos nos dizem que é um progresso da humanidade, ao passo que a abolição seria um regresso à animalidade. Os Espíritos comentam isso baseados no ímpeto instintivo existente em cada um de nós. Como somos a evolução biológica terrestre, como somos o organismo mais desenvolvido emocionalmente, psiquicamente, entre os seres vivos, ainda trazemos conosco a força, o ímpeto dos instintos. E é isso que nos movimenta na maioria das vezes. Se nós conseguíssemos entender, através do estudo, o quanto os instintos nos movimentam, nós estaríamos mais esclarecidos acerca das nossas ações e reações em atividade social. Isto facilitaria em muito o nosso processo de educação e aprendizado, que nós espíritas chamamos de reforma íntima. Isso porque o conglomerado hormonal que faz com que nos manifestemos, ele vai trazer características muito particulares. E o espírito encarnado que se manifesta sob essa enxurrada biológica que é o nosso corpo físico. Espíritos evoluídos encarnados na Terra,
que após o desencarne se comunicaram e essas comunicações se transformaram em livros, explicam o quão leve se sentem desvinculados da matéria. E essa leveza se dá justamente pelo afastamento dessa atração vigorosa imposta pelos instintos. A própria lei de amor, ela é gradativa e ela aparece nos primórdios dos seres brutos. Os animais, eles procuram a subsistência particular para que eles possam transmitir genes. No entanto, quando concebem filhotes, eles ficam tolerantes a outras individualidades e são capazes de apresentarem reações de altruísmo, dividindo um alimento com o filhote, por exemplo, ou caçando para o filhote. Ao passo que a mesma espécie, entre adultos, se matam pelo alimento ou um rouba do outro. O que faz com que eles dividam isso com os filhotes é um instinto de preservação da espécie, um rudimento do amor. Dividir a comida no mundo animal significa não se preservar, o que quase equivale a dizer morrer em prol do outro. Quando atingimos a idade madura do pensamento, quando somos seres humanos, o altruísmo se apresenta com mais evidência e, movidos pela compaixão, somos capazes de desenvolver atos de caridade para com desconhecidos. E isso nos dá um passo além na matéria de amor. Conseguimos ir mais longe. No entanto, é evidente que estamos sempre preservando mais os nossos, preocupados mais com o nosso. Aqueles que têm a nossa carga genética ou que nos ocupam os sentimentos. Um exemplo bem claro é que pais se preocupam com os filhos, se preocupam se ele vai cair, se preocupam se ele se alimenta bem, se ele tem medos ou se ele sofre algum tipo de constrangimento. A mesma preocupação não ocorre desses mesmos pais com os filhos alheios, dos quais ele não conhece, não se preocupa e não se ocupa. Isso porque estamos engatinhando em matéria de amor. Se qualquer um for questionado quanto aos sentimentos pelo filho alheio, nós falaremos palavras que nos resguardem de um egoísmo animal, que nós achamos lindo, que nós apreciamos, que nós torcemos para que dê certo e tudo mais. No entanto, a nossa prioridade sincera é para com os nossos. E isto é assim porque é natural, é biológico, é assim que nos preservamos e nos mantemos. Necessário é entender isso para que nos posicionemos adequadamente no mundo, entendendo a nossa condição ainda primitiva. E o casamento é uma figura fundamental para unir espíritos, aproximá-los e fazer com que eles vivam experiências necessárias para desenvolver sentimentos mais nobres e elevados. Antes do casamento, a ligação das pessoas está com os pais. Se nós retrocedermos no estudo do Livro dos Espíritos, lá na sua parte terceira da volta do espírito ao mundo corporal, nós vamos ver que tem uma abordagem de Kardec, um estudo dos espíritos sobre simpatias e antipatias terrenas, já estudado aqui nesta casa. E ali vemos o que aproxima os espíritos, e a lei de afinidade, de atração, ela é fundamental. Antes dos nossos cônjuges,
aos nossos pais, o que equivale a dizer que os nossos pais são prioridades nas nossas experiências. É por isso que nos antecederam e é por isso que a eles somos atraídos. E passamos então a viver experiência com esses espíritos, lembremos de irmãos, para aqueles que têm irmãos, e nesta prioridade atrativa, estamos ali desenvolvendo práticas amorosas, de respeito, de gratidão, de reciprocidade. As antipatias que ocorrem pelas experiências passadas e a reencarnação explica muito bem isso. A mãe que tem aversão ao filho e se reeduca, se esforça e começa a ter um desenvolvimento positivo com relação a essa criança e ele vai crescendo, se desenvolvendo de forma que ela passa a amá-la e quando adultos se dão muito bem. O contrário, infelizmente, também ocorre e os ajustes não se dão e as desuniões também acontecem porque é um aprendizado. E em um aprendizado nem sempre temos 100% de acerto. Mas a reencarnação nos propiciará novos encontros. Se estamos juntos agora, melhor seria nos acertarmos agora. Mas a reencarnação nos permitirá novas oportunidades. Sempre será assim. Quando encontramos o cônjuge, a futura parceira, saímos da célula familiar dos pais, pelo menos era assim antigamente, e começamos uma vida nova, agora voltados às inter-relações com aquela pessoa. O que significa dizer que aquela pessoa agora é a nossa prioridade. Qual será a próxima? Os filhos. E assim exercitamos novamente a lei de amor, desenvolvendo dentro da família essa convivência. E é dessa forma que constituímos uma sociedade. As famílias se ampliam, aparecem netos, primos, e desta forma temos um grupo maior de pessoas, de espíritos vinculados a nós, que vão conseguir, através das experiências, fazer os ajustes necessários. O celibato, a não união sexual, seria adequado? Os espíritos aprovam desde que não seja por motivos egoístas. Eles aprovam desde que seja um sacrifício espontâneo da pessoa, no sentido de transformar a energia sexual em energia produtiva em outra área, em outro setor. Assim, uma pessoa que voluntariamente evita o enlace sexual, emotivo com outra pessoa, ela direciona ou redireciona as suas energias para uma outra atividade qualquer, seja no ramo da arte, seja na filantropia, seja onde for. E ela vai ser mais produtiva quanto mais energia estiver voltada nisso. Aqueles que gostam de arte, de música, leram sobre pintura, vão ver que pintores, compositores foram muito prolíferos em suas obras quando iam mal no amor. É uma alteração, uma nova canalização da energia para aquele fim. No mundo ocidental, isso é bem conhecido, os indianos chamam a energia sexual de Kundalini, representada por uma serpente enrodilhada na base da coluna vertebral. Quando a pessoa se relaciona com a vida material, a Kundalini se desenvolve horizontalmente, fazendo com que ela
seja expressiva em qualquer atividade material. Se a pessoa se volta para o mundo espiritual, a Kundalini sobe a coluna vertebral em direção ao alto, ligando-a com o plano gerador universico. E neste caso a pessoa fica mais espiritualizada e menos materializada. Grandes iniciados dos mistérios, ditos assim, sempre souberam disso e desenvolveram isso. Mas é uma opção voluntária. Os espíritos dizem que as leis de Deus são claras e imutáveis. E se nós desejamos uma manifestação sexual, biológica, natural, devemos fazê-la. O próprio apóstolo Paulo, em Epístola aos Coríntios, falam, inclusive quando ele desaconselham os fiéis da igreja a casar, ele recomenda no final que é melhor casar-se do que abrasar-se. Tal conselho, extremamente feliz, indica que se a pessoa optar pelo celibato, esse celibato deve ser voluntário e deve ser pensado, bem sentido, convicto, para que a pessoa não fique se abrasando, se queimando por vontades biológicas necessárias. Nós temos exemplos bem claros atualmente na própria religião espírita brasileira. Divaldo Pereira Franco é um bom exemplo, no qual ele entra em um mundo de castidade para fazer um trabalho imenso em relação a jovens desamparados. Chico Xavier foi um exemplo. Na Índia, o famoso exemplo de Gandhi, que aos final dos 38 anos de idade, ele conversou com sua esposa e falou da necessidade do pensamento dele em se abster da relação sexual. No primeiro momento ele não conseguiu, foi com 40 ou 42 anos que ele finalmente conseguiu, e daí ele entrou numa outra atividade que era a ideologia de libertar a Índia através da não violência, através do próprio celibato e da verdade absoluta. 3 alicerces que ele pregava, necessário ao fortalecimento do espírito. Então o celibato é uma realidade, desde que voluntário, bem pensado, bem vivido. E quanto à poligamia, os espíritos nos ensinam que a poligamia é uma condição social, e neste momento ele se refere a algumas culturas que optam para isso. Mas quando se refere que se trata de uma condição social humana, está inserido aí dizer que se trata de dar vazão aos instintos e permitir-se então existir várias esposas para um único homem. Os espíritos contra-argumentam isso com relação ao equilíbrio numérico de homens e mulheres no mundo. A ONU, recentemente, em uma estatística verificou que há um aumento de homens, pouco expressivo, por assim dizer. São 101,8 homens para 100 mulheres, dados atuais da ONU. Mas que há uma distribuição inadequada desses grupos no mundo. Na Ásia, há muito mais homens do que mulheres. Na China, especialmente, isso se deve ao infanticídio feminino, já que eles fazem abortos seletivos, eliminando mulheres, que dentro da cultura é inadequado para ser o primeiro filho do casal. Em alguns países árabes, há mais homens pela busca de trabalho, e isso há um desequilíbrio natural nos grupos. Mas a relatividade numérica ainda existe, passados 160 anos da fala dos espíritos. A poligamia seria então inadequada por uma possibilidade de vazão de instintos. Porque a monogamia seria preferível? Porque controla os sentidos.
favorece a educação desses sentidos, e essa educação é necessária para que nós possamos sair da esfera animal. E Jesus lembra que os anjos, os espíritos, não se dão em casamento. Então a condição sexual é uma condição física deste plano, com motivos lógicos para propiciar a reencarnação. E dentro desse processo, obviamente, há essa grande possibilidade de interação de espíritos afins que necessitam de convivência. Portanto, conviver com uma pessoa é um exercício de elaboração de um amor mais elevado, de um amor acima da carne. Quando por algum motivo essa união se desfaz e os espíritos não se colocam contra o divórcio, que aconteça com o menor prejuízo emocional do casal. A reencarnação vai propiciar novos encontros, se for o caso. Quanto menos conflito emocional existir entre as pessoas, e eu agora não me refiro só aos casais, melhor será para a nossa próxima encarnação. Jesus orienta, não adianta ir rezar se antes não fez as pazes com aquela pessoa que está em desavença. E isso parece bem lógico, isso grita dentro de uma lógica espiritual. Como podemos nos relacionar com Deus se não conseguimos antes se relacionar com os nossos? E não se trata de morrer de amores, abraços e beijos, nada disso. Se trata de respeito. Se trata de entender que opiniões diversas são respeitáveis, que o ódio desmedido é um sentimento autodestrutivo, pouco inteligente, e que a simples aceitação das opiniões contrárias, a simples aceitação das posições e a simples luta por se livrar de antipatias, que são heranças passadas de quando pensávamos menos e agora supostamente pensamos mais, devemos deixar de lado para poder sim nos relacionarmos com Deus de uma forma mais digna, de cabeça erguida, diria alguns. O exercício social, seja ele na célula familiar, seja ele em qualquer atividade, é um exercício de amor. Se estamos todos encarnados nesta cidade ou nestas cidades, é porque a lei de afinidade nos trouxe aqui. Somos mais afins entre nós do que com outros municípios próximos. E quanto mais distante o município, menos afins somos. Dentro de uma prioridade, a reencarnação vai fazer um rodízio equivalente. Ora, se precisamos sair daqui por algum motivo e morar em outra cidade ou em outro país, certamente nos posicionaremos com espíritos afins também. Porque a lei de atração, ela é impossível de ser burlada. Para as pessoas que têm dúvida sobre qual é a prioridade da sua relação, é muito simples. Quem chegou primeiro? Essa é a prioridade. Isso. Da criação divina, no pequeno espaço que ocupamos, nesse planetinha minúsculo, nesse universo tão grande. Mas temos um poder significativo de movimentação no meio social em que estamos. E temos que movimentar. Temos que aceitar a responsabilidade. Então, quando formamos uma família, nós somos responsáveis, sim, pela manutenção desta família, pela criação e pela educação daqueles que nascem sob a nossa égide, sob a nossa guarda.
E a mesma responsabilidade que nós temos de acolhê-los e educá-los é a mesma responsabilidade que temos de libertá-los. Ou, em alguns casos, enxotá-los. O mundo animal é soberbo de exemplos. A ave, quando constrói um ninho, ela constrói um ninho para suportar os ovos e os filhotes pequenos. Quando os filhotes crescem, eles não cabem mais no ninho. Eles não têm opção a não ser voar, ou cair e morrer. E seria interessante que nós encontrássemos em nós essa sabedoria, de sabermos em que momento exato nós acolhemos e em que momento exato nós libertamos. E não há uma fórmula. Cada um tem que ter a sua percepção, mas ninguém tem o direito de viver a vida alheia. E o casamento nos ensina isso. Porque nós saímos do acolhimento dos nossos pais. E agora nós precisamos saber quando que os nossos filhos devem sair do nosso acolhimento. Porque é assim que cria a responsabilidade. É assim que se expande o aprendizado. É assim que o mundo se fortalece. Para nós não ficarmos em dependências doentias de pessoas pouco corajosas de se exporem ao mundo. Então o casamento, ele se apresenta como um educandário fantástico. O meu educandário, para eu aprender a conviver, para eu aprender a me moldar, a ser mais tolerante, a ceder e a me impor algumas vezes. E tudo isto eu vou utilizar para com meus filhos. E se eu aprendi isso corretamente, vai ser um molde para eu utilizar com aqueles que se aproximam de mim nas diversas atividades da vida. E este agir vai exemplificar aqueles que me assistem, servindo de modelo muitas vezes. Nós somos modelos daqueles que se aproximam de nós. Atitudes certas, atitudes erradas são copiadas por mais gente do que vocês imaginam. Nós influenciamos o mundo espiritual à nossa volta. Os espíritos que se aproximam de nós para bem ou para mal. São as nossas atitudes que vão exemplificar as atitudes deles, que vão convencê-los a mudar para o bem, que vão decepcioná-los e mantê-los no mal. Nós não estamos só. Não é possível estarmos sós, nem quando achamos que estamos. Nada é feito sob a percepção espiritual. E se nós tivermos essa consciência, conseguiremos perceber o mundo de uma forma mais integrada. E integrados nós estamos exercendo a lei de amor. Começamos na família, expandimos para o meio social. Eis a família, eis o casamento, como um exemplo claro de como nos educamos para a vida futura, a vida espiritual. Até que um dia nos amaremos todos da mesma forma, onde não haverá predileções de amor, onde eu não preciso conhecer para amar, e amo tão intensamente quanto aqueles que ocupam minha mente. É preciso acreditar nisso. É preciso acreditar nisso para que nós realizemos o primeiro passo em direção ao amor. Fiquem todos com a paz de Deus.